A Secretaria de Esporte e Lazer de Taubaté promove a segunda edição do desafio do Circuito Taubatiano de Corrida de Rua. O percurso da prova seguirá pelas várias ruas e avenidas do município. No dia 25 de setembro acontece a segunda etapa do Circuito Taubatiano de Corrida de Rua. Quem quer participar tem que correr para garantir a sua vaga. As inscrições acontecem dos dias 12 a 14 de setembro. Quem fala comigo e nos dá mais informações é o Thiago Hoffman, que é gerente de esporte. Thiago, quem pode participar da corrida de rua? Então, o circuito taubatiano de corrida de rua, ele é aberto ao público, né? Então, desde a criancinha de 8 anos de idade até o senhor de mais idade, eles podem participar, né? Então, a gente abre para todas as faixas etárias. Qual será o percurso? O percurso da segunda etapa vai ser largada e chegada no Parque dos Sedes, né? Um parque já tradicional aqui da cidade de Taubaté, onde as pessoas já costumam fazer a sua atividade física, a sua caminhada, a sua corrida. Então, a gente escolheu a segunda etapa lá nesse parque, né? O Parque dos Sedes, chegada e largada na segunda etapa, no dia 25. Onde os interessados poderão fazer a inscrição? As inscrições serão feitas na sede da Secretaria de Esportes, nos dias 12, 13 e 14 de setembro, né, a partir das 9 horas da manhã. Né? Lembrando que no dia 12, as inscrições são para aqueles que correram a primeira etapa, né, e sobrando as vagas, a gente abre para o público no dia 13 e 14. Então, 12 para aqueles que correram a primeira etapa, 13 e 14, caso sobre alguma vaga, das 1.000 inscrições que a gente abre, 13 e 14 de setembro. Normalmente, Thiago, os circuitos costumam ter uma taxa de inscrição. Qual é o objetivo de realizar as etapas sem cobrar dos participantes? O circuito taubatiano já é um evento bem tradicional aqui na cidade de Taubaté, né? Então nunca foi cobrado taxa dos munícipes, pois a nossa intenção é aproximar os munícipes das atividades que a Prefeitura, que a Secretaria de Esportes promove, né? E além disso, também é propor um momento de lazer, né, um momento de proporcionar uma atividade física, né, de reunir um grupo de amigos, né, também a sociabilização é importante para isso. Por isso que a Prefeitura, através da Secretaria de Esportes e Lazer, promove o circuito taubatiano, né? A gente já, como eu disse, é bem tradicional aqui na cidade e nosso objetivo é aproximar o munícipe das nossas atividades, né, propor esse momento de lazer para eles. Tem premiação no final de cada etapa ou só após a última prova do circuito? Em todas as etapas, a gente premia os participantes com uma medalha, né? Então, mais uma medalha de participação. Porém, o ranking final, né? Cada etapa tem um ranking, tem uma pontuação, né? E o ranking final sai depois da última etapa, que acontece no dia 3 de dezembro. Né? Um evento super bacana que a gente faz na Avenida do Povo, em comemoração ao aniversário da cidade de Taubaté. Né? Então, é uma corrida noturna, né? Que a gente faz uma festa bem grande para os participantes. E depois a gente fecha o ranking e premia os primeiros de cada categoria. Muito obrigada, Thiago. Vale lembrar que as inscrições são gratuitas, as vagas são limitadas. Para mais informações, é só você acessar o site www.taubaté.sp.gov.br. Thaís Olovic, repórter setorial. Agora uma boa notícia para o trabalhador. Pela primeira vez, após meses de alta, a inflação caiu um pouco. Não é muita coisa, mas o suficiente para deixar um dos pratos mais consumidos pelos brasileiros mais barato, o famoso feijão com arroz. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que a inflação desses alimentos perdeu força de julho para agosto. O IPC-C1, que calcula a variação de preços para famílias que ganham de 1 a 2,5 salários mínimos, ficou 0,20%. No último cálculo, a marca era de 0,34%. Até o mês de agosto, o arroz e o feijão foram os vilões dos preços altos, mas agora ajudam a reduzir os índices do custo de vida do trabalhador brasileiro. De julho para agosto, foram registradas taxas menores nos grupos de gastos com alimentação, saúde e cuidados pessoais e vestuário. Com isso, a taxa para a baixa renda ficou abaixo da registrada para o conjunto da população, calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Brasil, o IPC-BR, que atingiu 0,32% em agosto e 0,48% nos últimos 12 meses. Para se ter uma ideia da diminuição de valores do feijão e arroz, eles tiveram uma variação de preços de 12,99% para 1,26%.
Os funcionários da Avibrasa, em Jacareí, aprovaram um acordo que reduziu o número de demissões programadas pela empresa e garantiu estabilidade de 120 dias para quem ficou na fábrica. De acordo com o sindicato, a empresa pretendia demitir 280 trabalhadores até o final do ano. Com a greve de 2 dias, a Avibrasa aceitou reduzir este número para 117, podendo chegar ao máximo de 137. A maioria dos demitidos tem contrato por tempo determinado. O acordo negociado entre a empresa e o sindicato prevê também convênio médico por 3 meses, prioridade aos demitidos em caso de nova contratação. Na entrevista do dia, você acompanha uma conversa sobre o meio ambiente e as formas como o homem vem a cada dia destruindo os recursos naturais. Em pauta, uma explicação sobre o tratado para diminuir os poluentes do ar e como essa ação é possível ser desenvolvida aqui no Brasil. A Bíblia fala no final dos tempos, antecedendo o período de reconstrução por parte do Criador. Mas a ciência insiste que o homem pode destruir o planeta. Pelo menos foi a conclusão que chegaram os integrantes do Clube de Roma, falando sobre secas, sobre destruições e ações que o homem desenvolve agredindo o meio ambiente. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, a parte científica, né? Estamos recebendo o professor Paulo Fortes, ele é da área de Engenharia Ambiental da Unital, Universidade de Taubaté. Muito prazer em recebê-lo, professor. Muito obrigado. Satisfação muito grande. O homem vai conseguir destruir o planeta ou vai esperar que realmente o final dos tempos siga os preceitos da Bíblia? Então, pelo que nós estamos verificando, né, e constatando o que é divulgado no meio científico, né, você tem também aquela questão. Por um lado, você tem as atitudes que estão sendo tomadas que estão acelerando esse processo, né, de degradação do planeta. E, por outro lado, você também tem um conjunto de medidas que estão sendo propostas pelo próprio homem para tentar atenuar esses impactos. Então, você tem esse jogo, né, entre a degradação e também as alternativas para se evitar essa degradação. Então, também temos essa polarização, né? Nós estamos vindo aí da reunião do G20, né, lá na China, em que Estados Unidos e China chegaram à conclusão de que a hora é de pisar no freio, né? A China, inclusive, fala em reduzir a produção industrial que agride o meio ambiente. Para fazer essa reunião, eles mandaram parar o trânsito, fizeram um monte de rituais, né? Será que a consciência está chegando nessas pessoas? Então, é uma questão. Quando você fala para um país parar de emitir CO2, você está dizendo que esse país tem que mudar o seu modelo de produção. Estados Unidos, China, a base energética deles é combustível fóssil, que é altamente pernicioso para o ambiente, libera muito CO2. E a nossa matriz energética brasileira, que é a base da nossa indústria, do nosso processo industrial, é não renovável. Desculpe, é renovável, energia limpa. Então, quando o Brasil propõe, por exemplo, que vai baixar a quantidade de carbono emitida daqui a 30 anos em 40%, ele está dizendo que ele vai reduzir de 7 toneladas de CO2 por habitante ano, vai reduzir para 4. Quando o Brasil propõe essa meta, é uma meta audaciosa. Por quê? Porque o nosso processo industrial não depende da energia fóssil. Estados Unidos e China dependem da energia fóssil. Por isso que eles têm esse medo de assinar um protocolo de redução dessas emissões. O Brasil só basta, sabe o quê? Não colocar fogo no mato. O Brasil tem que parar de queimar floresta, porque o nosso impacto na emissão de CO2 é no desmatamento. Está entendendo? Me parece que é uma coisa até ignorante, né? Porque efetivamente há uma mística que tacando fogo na mata, você melhora o processo agrícola e na realidade destrói o solo. Destrói o solo, é verdade, destrói o solo. E justamente numa região tropical, né? Estou falando de floresta amazônica, dos biomas amazônicos, né? Que estão sofrendo hoje, né? Quer dizer, a nossa pegada ecológica só aumenta porque nós estamos desmatando. O nosso parque industrial praticamente não aumenta o CO2, porque a nossa energia é renovável. Esse é um ganho que o Brasil tem. E nós não estamos sabendo explorar isso, ou seja, se posicionar nesse sentido. Então, a China e os Estados Unidos hoje
estão assumindo agora esse compromisso de redução é porque eles já viram tecnologias, eles já estão conseguindo colocar tecnologias no seu processo de produção que reduz a emissão de CO2. Entendeu? E estão vendo que o petróleo está acabando também, né? Eu acredito até... Mais é isso do que a preocupação com o mundo. Eu acredito até que... eu acredito que a idade da pedra acabou sem que acabasse as pedras. Não é isso? É verdade. Eu acho que o petróleo também pode até ter, mas a questão da descarbonização, a economia descarbonizada é algo que está vindo. Né? Então, ou seja, eu só vou comprar produtos que emitam menos carbono. Se vai na estrada aí, você pega essa estrada aqui da Via Dom Pedro. Tem uma área... Vai para Campinas. Observe à direita ainda, vocês vão ver uma área onde as carretas param com aquelas pá de hélice eólica. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, isso é uma maravilha. Que é sinal que a coisa está mudando. Eu visitei esses dias Piracicaba. Piracicaba está tirando energia do lixo. E era uma coisa utópica antes. E hoje a coisa está caminhando nesse sentido, né? Energia da biomassa, energia eólica. A solar logo, logo vai se viabilizar. Então, isso tudo são alternativas de energia que emitem menos CO2 para o ambiente. Então, eu diria assim, temos essa sinalização positiva. Eu sou otimista nesse sentido. Eu visitei Israel, quase todo mundo lá tem placa de energia solar no telhado. Parece que cada placa daquela, lá em Israel, custa $100 cada plaquinha. Então, né? Aqui tem que abaixar esses impostos desses componentes eletrônicos da placa, né? Porque depois o cidadão pode, com essa placa em casa, ele pode atender sua demanda de energia e vender a sobra. Isso que é interessante, quer dizer, não precisa fazer grandes redes de distribuição de energia, né? É verdade. Já está local, né? Agora, nós estamos falando do ponto de vista macro, né? Do ponto de vista micro, ou seja, a contribuição que cada um de nós pode dar para efeito de melhorar essa condição, né? Por exemplo, o descarte de pilhas, o óleo de cozinha e uma série de outras situações. Mas vou pedir para o senhor entrar nesses detalhes no segmento da entrevista, que nós voltamos já já com o professor Paulo Fortes, aqui no Repórter Setorial, hoje focalizando o meio ambiente. O Repórter Setorial faz um breve intervalo e, na sequência, você fica sabendo. Pesquisa mostra que 1 a cada 5 paratletas do Brasil sofreu acidente de automóvel.